paz do Senhor, para todos que estão aqui nessa noite, todos bem-vindos, uma noite especial. Todo mundo agradeceu pelo calor de hoje, né? Tudo dá aí graças. Estou com o olho até, como é que chama? Assado. Mas eu amo o calor, glória a Deus pelo calor. Hoje, nesse tempo aí de aproximadamente 20 minutos que nós temos de quarta, eu quero falar com vocês sobre o tema quando a fé se torna visível. Quando a fé se torna visível. Eu estava preparando, ministrando para mim mesmo esse tema, orando, e eu fiquei imaginando algumas situações. Segundo o livro de Reis, quando o profeta Eliseu chega para aquela mulher e pergunta o que ela tem, ela fala, eu tenho um pouco de azeite, e aí ele fala para ela pegar, resumindo, segundo o livro de Reis, capítulo 4, fala para ela pegar as botijas e as vasilhas da vizinhança, e ali eles começam a despejar aquele azeite. Meu irmão, fico imaginando o que nós temos para viver no Senhor e o que a gente abre mão pela distância que nós às vezes estamos do Evangelho. E aquela mulher com o profeta começou a despejar através da fé dela, e a fé se tornando visível, e o azeite derramando e não acabava, e derramava, e encheu todas as vasilhas. Meu irmão, isso é para hoje, isso é para a gente, isso é para cada um de nós. Você deu um passo de fé, hoje você está aqui. Nós temos a oportunidade, a bênção de viver, e quem sabe hoje à noite a nossa fé se tornar visível para cada um de nós. Eu fico imaginando, esses dias eu orei por algo similar, e foi muito interessante. A mulher do fluxo de sangue, imagina ela, quantos anos com fluxo de sangue, e na multidão, uma passagem repetida, mas eu fiquei imaginando no detalhe, a fé dela, os passos de fé, e quando ela tocando na orla de Jesus, o fluxo parou, e a fé dela se tornou física, palpável, visível. E quem sabe essa noite é a noite que a nossa fé vai se materializar, que o amor de Deus na nossa vida vai ser assim, demonstrado através de algo especial, e para que glória a Deus, para que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Então eu quero ler com você, João capítulo 9, de 1 a 7, Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 7. O texto diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Só até aqui. Então vamos falar junto. O cego foi, lavou e voltou vendo. Quem sabe essa é a nossa trajetória essa noite. No final nós vamos orar, simbolicamente, como se a gente estivesse tomando essa atitude. E quem sabe, mais uma vez eu repito, crendo nisso, que a fé de alguns, ou muitos, ou todos, hoje vai ser palpável. O texto começa falando que, em algumas versões fala certo dia,
a que eu li aqui fala, enquanto Jesus caminhava, ele viu. Primeira lição que a gente tira daqui, Jesus vê as nossas lutas. Talvez o nosso marido e a nossa esposa não veja, talvez o nosso filho ou o nosso pai não veja, talvez o nosso vizinho nem imagine o que a gente está passando, talvez até o pastor ou a igreja não saiba, mas Jesus está vendo tudo o que você está passando. Jesus, ele vê as suas lutas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele está vendo o que você está passando, ele está atento às suas lutas. Quando Deus prometeu para Abraão a descendência que ele tinha prometido, em Gênesis 9 diz que Gênesis 18, diz que Sara se riu, e aí Deus falou para Abraão, por que ela está rindo? Ela falou, não, eu não ri. Deus vê, Deus está vendo as lutas de cada um de nós, Deus está vendo de repente o seu choro no quarto, de repente a sua oração, de repente seu coração contrito, a sua tristeza, às vezes conversando com alguém, mas Ele está vendo. Continue levando em oração, e leve em oração essa noite, porque Deus está vendo. José esteve no fundo do poço, esteve na prisão por algum tempo, mas Deus estava ali. E Moisés, a palavra fala que na prisão, tudo que ele fazia prosperava dentro da prisão, a ponto do carcereiro passar as coisas para ele fazer, ele cuidava de tudo, diz a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus está vendo a sua luta. No versículo 2, vai dizer que os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, olharam e falaram assim, quem pecou? Ele ou os pais dele? Eram cegos de nascença. Existia uma tradição judaica que remetia doenças, situações congênitas de nascença, a pecados cometidos pelos pais. E os discípulos ali perguntaram para Jesus. E aqui, o que nós aprendemos, o que nós vemos e o que nós aplicamos na nossa vida, que Deus está vendo as nossas lutas. Mas muitas pessoas não têm noção da dor que às vezes você está passando. Muitas pessoas às vezes não sabem, você com você mesmo, às vezes você está no trabalho, na faculdade, na família, na igreja, muitas vezes até sorrindo, muitas vezes até contente, mas ninguém sabe, muitas pessoas não sabem o que se passa às vezes dentro da sua casa. Muitas pessoas não sabem o que está se passando no seu coração. Ana, primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, Ana chorava e queria ter um filho, ela era estéril. Penina, as duas eram mulheres de Eucana. Penina tinha filhos e irritava Ana. Eucana cuidava de Ana de uma forma generosa, a palavra fala para a gente, mas só ela sabia a dor que ela tinha. Ela estava orando em uma oportunidade, e o sacerdote ali passou do lado dela, e ela estava chorando, e o sacerdote falou assim, não fique mais bebendo vinho. Algumas pessoas não sabem o que você passa. Glória a Deus que nós temos a igreja, e todos aqui nos colocamos à disposição para ajoelharmos juntos, orarmos juntos, mas nós sabemos que todos nós, muitas vezes, estamos passando por coisas tão pesadas, e temos que trabalhar, temos que continuar, e isso é importante, porque a palavra fala, esforça-te, mas lembre-se, ainda que as pessoas não entendam a sua dor, minimizem a sua dor, Deus sabe, Jesus sabe, Ele está vendo a sua luta. Aí a palavra do Senhor vai dizer aqui, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3, que Jesus fala o seguinte, nem os pais dele pecaram, nem ele, isso aconteceu com ele para que a glória de Deus se revelasse. Meu irmão, você sabe qual vai ser a maior alegria quando você receber o seu milagre?
não vai ser que você vai parar de sofrer dor, não vai ser porque de repente você pagou a dívida, reconciliou, vai ser as pessoas olharem para você e verem a glória de Deus. Isso é um poder sobrenatural que não tem palavras para descrever. As bênçãos financeiras podem vir sem Deus, o relacionamento pode vir através de estratégias, de aconselhamentos, mas revelar a glória de Deus através da sua vida, isso é sobrenatural. E mais ainda, por que isso vai acontecer? E assuma um compromisso com Deus, que essa revelação da glória dele na sua vida vai servir para edificar pessoas, para falar, realmente eu passei por lutas, ou eu passo por lutas, mas Deus está comigo. Porque você sorrir no meio da tribulação está revelando a glória de Deus. Você não murmurar no momento difícil, não irar-se quando alguém te apunhala pelas costas, as outras pessoas veem, e isso está revelando a glória de Deus nas nossas vidas, e é assim que o Evangelho cresce. Não é com bibliada, não é com lição de moral, é com exemplo, e as pessoas olharem um dia para cada um que está aqui, o Luciano, ou o Vinícius, ou o Ale, e falar assim, eu quero ter o que ele tem. E isso é bom, meu irmão, isso está nas suas mãos, em nome de Jesus. E quem sabe hoje a glória de Deus vai se revelar na sua vida através de um milagre especial e poderoso, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Se você crer, fala amém, amém, mas fala de coração. Nós precisamos aprender a dar passos de fé, sem hipocrisia, sem incentivo de eloquência humana, mas a gente e Deus, No versículo 4, Jesus vai falar, parafraseando, nós precisamos fazer as coisas aqui, os trabalhos, as orações, enquanto ainda é possível, porque vai chegar o dia que isso não vai ser mais possível. Jesus fala, Isaías fala, e vai chegar o dia onde nós não vamos ter essa possibilidade. Então hoje, meu irmão, Deus tem um céu, uma comunicação direta, um céu aberto para a gente orar. Nós temos um privilégio de estar num país onde a gente pode professar nossa fé, irmos à igreja, e a gente tem que fazer e buscar isso enquanto é tempo, porque Ele responde, Ele vai responder. Jeremias 33:3, buscar-me-eis e responderei, quando me buscares de todo o coração. Ele quer, Ele está assim, querendo ter relacionamento com a gente. Basta a gente dar um passo. Eu e a Tá, a gente fala, né? É uma expressão, a gente dá um passo para Deus. Deus parece que abre a mão, põe no colo, abraça. Aí você fala, Deus, não precisava de tanto, sabe? Busque enquanto é tempo. O versículo 5, ele vai falar assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E olha que interessante, ele está falando isso, eu sou a luz do mundo, em um contexto, ele vem falando isso no João capítulo 8, depois ele reafirma agora no capítulo 9, e ele fala que ele é a luz do mundo, quando ele está diante de um cego, então Jesus, ele é a luz do mundo, e ele é a luz do mundo que faz o cego ver, o surdo ouvir, ele é a luz do mundo que dissipa as trevas do mundo, ele é a luz do mundo que faz o coxo andar, ele é a luz do mundo que faz os demônios saírem, ele é a luz do mundo o tempo inteiro, ele continua sendo a luz do mundo, sabe? Ore, feche seus olhos, fala, Senhor, você é a luz do mundo, ilumina o que há de trevas na minha vida, tira, ilumina, Pai, sabe? Entra com poder, que a sua luz entre na vida de cada um que está aqui, e que em nome de Jesus, a gente, através dessa luz, possa ter esta fé visível, e que isso seja hoje, pela graça do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar, pairando e vendo a luta de cada um de nós. No versículo 6, aí sim vai falar do milagre, vai falar que Jesus cuspiu, fez uma lama, passou no olho. Meu irmão, Jesus agiu lá, continuou agindo durante todos esses anos, e
enquanto a gente estiver do lado dele, orando e pedindo, ele vai continuar agindo. Ele é um evangelho de poder, e é um evangelho forte, é um evangelho sereno, sem escândalo, mas é um evangelho poderoso, um evangelho glorioso, um evangelho que aonde chega, a glória baixa, desce, em nome de Jesus, e que essa noite seja assim na vida de cada um de nós, que a gente, se a gente já estiver firme na fé, que a gente saia mais firme, se a gente estiver fraco na fé, que a gente saia fortalecido. Ele age de diferentes padrões. Ele fez lama, colocou nos olhos do cego, mas ele curou pessoas colocando simplesmente a mão. Ele curou pessoas de longe e falou: a tua fé o salvou. Ele age de diferentes formas. Em uma oportunidade ele orou por um cego, o cego ficou vendo embaçado, ele orou de novo. Então ele age. Às vezes você sai daqui e recebeu sua bênção, amém. Às vezes você vai receber no caminho, amém. Às vezes você vai receber na sua casa de madrugada, amém. Só mantenha-se numa postura, num posicionamento de que a qualquer momento um milagre pode acontecer, em nome de Jesus, e que assim seja. Versículo 7, indo para o final, antes de a gente orar, ele falou para o cego: olha, então você vai lá no tanque de Siloé, já fiz aqui, coloquei, passei, agora você vai se lavar, e ele foi, lavou, e voltou vendo. Aqui a gente pega a nossa última lição. Nós devemos agir. A fé é um posicionamento de coragem, a fé, ter fé é para gente forte. É muito mais fácil não ter fé, mas a gente só vai viver experiências sobrenaturais no momento que nós tivermos fé. Deus cura qualquer tipo de cegueira, e hoje também, em nome de Jesus, se for necessário curar cegueira espiritual, que assim seja. Deus cura. Abraão tinha uma promessa, demorou para vir, mas ele não parou. Abraão tinha uma promessa, ele errou, ele mentiu, ele fez o que Deus não mandou, mas ele não parou. Meu irmão, só continua. Às vezes a gente vai errar, mas a gente tem que ir para mais perto de Deus. Às vezes vai demorar, mas a gente vai para mais perto de Deus. Os discípulos, Jesus tinha prometido a vinda do Espírito Santo. Eles oraram durante várias dezenas de dias, entre a promessa e a vinda do Espírito Santo. Pedro negou Jesus. Ele caiu, vamos dizer assim, mas ele não ficou no chão, ele levantou. A fé e a caminhada com Jesus não é o caminho da perfeição. A perfeição, a alegria eterna nós vamos ter no céu. Nós antecipamos aqui pela fé na terra. Mas, meu irmão, se hoje a sua fé estiver fraca, lembre-se, não pare, continue. Se Abraão tivesse parado, ele não tinha a promessa cumprida. Se os discípulos não tivessem orado, nós não sabemos o que teria acontecido. Na verdade, se a gente não fosse persistente, a gente não estaria andando, porque a gente estaria gatinhando até hoje, porque a gente faz fisicamente a persistência, e às vezes a nossa fé é da mesma forma. Persistência, disciplina, Bíblia, oração. E hoje eu vou orar com vocês, e nós vamos fazer simbolicamente, como se o Espírito Santo de Deus que está aqui, falasse assim: olha, você vai levantar agora, seja uma cegueira, seja uma luta na família, seja uma dificuldade financeira, seja um relacionamento familiar, seja um emprego que você está orando, seja algo que você acha que alguém está te atrapalhando de uma forma maligna, não sei, mas se você tem, hoje nós vamos orar por quem vai dar esse passo de fé. Aí eu vou pedir para o Arthur e para o Marco vir aqui, para a Tá e para a Valéria vir aqui, e aí você vai vir, e nós vamos orar, e você vai orar, e nós vamos unir a nossa fé, e nós
em oração, crendo, como se você estivesse mergulhando ali no